A paz do Senhor Jesus, amados e queridos irmãos. Hoje estamos fazendo a nossa sexta aula do livro Pentateuco. Semana passada estivemos falando sobre o livro de Levíticos, que fala a respeito dos levitas, da tribo de Levi, de Arão, como sendo o sumo sacerdote e os seus filhos. Falamos sobre os sacrifícios que apontavam para Cristo, também o tabernáculo, os objetos do tabernáculo, que também era a figura da pessoa do Senhor Jesus. Hoje estaremos estudando o livro de Números, que foi um livro onde narra a história desde o censo, porque o nome Números, vem do censo, da contagem dos filhos de Israel que saíram ali do Egito. O livro de Números fala sobre o desânimo do povo de Israel, fala também sobre muitos que estavam querendo voltar para trás, voltar para o Egito, mas nós vemos que a ordem do Senhor era sempre para prosseguir rumo à terra prometida, era prosseguir à frente, prosseguir avante sem olhar para trás, e é isso que nós devemos fazer. Não devemos deixar o desânimo, a frieza espiritual nos sufocar, Precisamos prosseguir, Então, prosseguindo com essa nossa lição, é o livro de Números. Temos uma cronologia aqui. Êxodo em 1446 a.C., Êxodo, a lei entregue. Em 1443 a.C., Cádiz Barné, inicia-se a peregrinação no deserto, e em 1406 a.C., Israel entra em Canaã. Então este é o período que é aproximado que foi escrito este livro de Números. Nós vemos aqui um mapa, O próximo mapa ele está mais detalhado, Então nós vemos aqui a rota do povo de Israel do Egito até Canaã, Nós vemos as rotas. Existe uma rota tradicional, que era uma rota mais rápida, lembrando aos irmãos, nós já falamos que Deus ele guiou o povo Israel para o caminho mais longo, para o caminho mais difícil, Mas havia uma rota alternativa, uma rota tradicional, uma rota mais fácil. Porém, o povo não estava preparado, e Deus haveria de provar este povo ainda no deserto. Então, essa rota que os irmãos estão vendo aqui, que eu estou passando com o mouse, era uma rota tradicional, era uma rota mais rápida para chegar da onde que eles estavam, ali do Egito, da terra de Gósen, até chegar à terra de Canaã, que era o objetivo, Era para levar dias ou meses até mesmo. Porém, eles levaram 40 anos no deserto, E quanto mais o povo murmurava, mais difícil se tornava a caminhada. Então, a rota que eles fizeram, o caminho que eles fizeram, foi passado pelo Mar Vermelho. Eles passaram pelas águas de Mara, que significa amarga. Depois chegaram até Eli, onde havia 12 fontes e 70 palmeiras. Aí eles desceram no Monte Sinai, no Monte Horebe, que é o Monte de Deus, e receberam a lei. Aí depois eles pegaram outro caminho, já subindo para o norte. Então ele começa a subir e fazer zigue-zague, até chegar à terra de Canaã. Então Deus conduziu ele pelos caminhos mais difíceis devido à murmuração do povo,
e também porque o povo ainda não estava preparado para receber a bênção, né? Porque muitas das vezes a gente oramos a Deus pedindo a bênção, né? Para Deus preparar a bênção, mas muitas das vezes a bênção já está preparada. Porém, muitas das vezes somos nós que não estamos preparados para receber a bênção. Então, Deus nos prepara primeiro para depois receber a bênção, porque se nós recebermos a bênção sem estarmos preparados, vamos acabar não dando valor na bênção recebida. Introdução do livro. O nome hebraico deste livro, Bemidabar, que significa no deserto, sendo assim o modo mais adequado de descrever o seu conteúdo, um tratado inteiramente ambientado nos desertos do Sinai, Negueb e Transjordânia. O título que usamos números traduz aritmoi, título usado pela antiga tradução grega. O termo reflete obviamente o censo das tribos de Israel no início do livro e outras listagens e contagem. O último versículo de Números resume o todo ao dizer: são esses os mandamentos e os juízos que ordenou o Senhor por intermédio de Moisés aos filhos de Israel, na campinas de Moabe, junto ao Jordão, na altura de Jericó, né? Então se resume neste versículo a caminhada do povo de Israel ali no deserto. Inclusive teve Moisés havia liderado os israelitas desde o Monte Sinai à entrada da terra prometida. O versículo final dá a entender que Números instrui a respeito dos pré-requisitos para obter posse da terra prometida e desfrutá-la, né? O tema: o livro de Números é mais do que um mero diário de viagem que narra a jornada de Israel desde o Monte Sinai até as planícies de Moabe. As narrativas e as leis em Números apresentam as condições para que Israel pudesse ter posse da terra prometida e a desfrutasse. Essas condições incluíam um desejo tenaz de possuir a terra prometida por Deus, respeito aos líderes por ele estabelecido e preocupação em manter a santidade da comunidade, da aliança e da terra prometida, né? Então nós vemos aqui, né, as condições estabelecidas por Deus para que o povo recebesse a bênção, né, da terra prometida, né? Então devia ter o desejo ardente de possuir a terra, né, de conquistar Canaã. Também deveria obedecer os seus líderes, né, que o Senhor tinha colocado na frente, que no caso era Arão e Moisés, e a preocupação de manter uma comunhão, uma santidade juntamente com Deus, né? E também nós vemos que este critério também serve para nós, para o cristão nos dias de hoje, né? Nós devemos ter o desejo ardente de morar no céu, desejo ardente de possuir a nova Canaã celestial que o Senhor prometeu para aqueles que o amam, né? Então deve ter o desejo ardente de ser salvo por Cristo Jesus, né? De sermos arrebatados por Cristo Jesus. Também nós devemos ser sujeitos aos nossos líderes, às nossas lideranças, entendendo que as lideranças, os líderes, foi Deus que colocou ali na frente, né? Porque toda a desobediência do povo contra Moisés não era uma desobediência contra Moisés, na verdade era uma desobediência contra Deus. Por quê? Porque foi Deus que colocou a Moisés. Existem pessoas que até mesmo dizem: eu não obedeço ao pastor, eu só obedeço a Deus, né? Se você não obedece ao seu pastor, então você também não obedece a Deus. Por quê? Porque foi Deus que colocou
ali o pastor, para ser o representante, o líder daquela igreja, né? Porque como é que você obedece a Deus que você não vê e não obedece, né, o seu pastor que você vê? Então é uma incógnita, né? não faz sentido. E também a preocupação de manter-se a santidade e a comunhão com o Senhor, né? Também esta é uma preocupação dos crentes nos dias de hoje. Alertas frequentes quanto ao perigo da rebelião e a certeza do julgamento divino contra o pecado também instigava Israel a prosseguir o rumo ao alvo, né? No período do deserto ali houve várias rebeliões, murmuração, né? Rebelião de Corá, Datã, Abirão, né? que foi até mesmo alvo do castigo divino, né? A terra chegou a abrir e engolir toda a família daquelas tribos que se rebelaram contra a liderança de Moisés, né? Então, a posse da terra prometida, Números documenta que quando o povo de Deus era fiel às condições da aliança, a viagem e a vida corria bem para eles. Quando era desobediente, porém, pagava o preço com derrotas, atrasos e mortes no deserto, né? Então, costumamos dizer que o deserto faz bem para o crente, né? Você vê que Elias esteve no deserto, Jesus ele foi impelido pelo Espírito ao deserto, Deus ele levou Israel para o deserto, João Batista pregava o deserto, mas o deserto só é bênção quando é agenda de Deus, né? Quando é agenda de Deus, quando é Deus que nos leva ao deserto para nos ensinar, nos moldar, nos preparar, nos capacitar, né? Então, o deserto é bênção quando é agenda de Deus. Porém, o deserto ele é derrota quando nós vamos até mesmo ao deserto pela nossa conta própria, ou seja, pelos nossos próprios os nossos próprios pecados, nossas próprias atitudes. Tem deserto que é Deus que nos leva ao deserto, mas tem deserto que a pessoa vai por conta própria até mesmo, né? Devido a alguma desobediência, né? Acaba passando por um momento de luta, um momento de tribulação, né? Que é conhecido como os desertos da vida, mas muitas das vezes, e a maioria dos desertos que muitos crentes passam é por rebeldia e muitas das vezes por conta própria, né? O livro, portanto, ensina às gerações posteriores que a conformidade com a aliança traz bênção, mas a rejeição à aliança acarreta em tragédia. Números também documenta a organização efetiva das tribos para formar uma comunidade religiosa e política distinta para a conquista e a ocupação de Canaã. Isso explica o interesse extraordinário na contagem das tribos em sua organização para viajar e acampar, e na centralização do tabernáculo e do sacerdócio como centro da vida de Israel como povo da aliança. Isso também explica a introdução de uma nova legislação, especialmente de natureza cultural e cerimonial, os mandamentos e os estatutos adequados para o futuro estabelecimento em Canaã nem sempre seria importantes para um povo no estado nômade transitório da vida. Então Deus já estava de antemão preparando o povo antes de chegar na terra prometida, porque quando eles chegassem na terra prometida, né, as leis, os mandamentos, né, a cultura, a legislação, estaria tudo pronto, né?
Números pronuncia a posse da terra prometida, assim fornece instruções especiais para tal período e condição. Formas literárias. Grande parte de Números descreve um período aproximado de 40 anos de história de Israel, quase em forma de diário. Ao que parece, Moisés manteve um livro em que anotava eventos significativos que pudesse construir e construíram suas memórias. Além do material narrativo, Números contém lista de censos, né? Censos são contagem, né? No livro de Números, capítulo 1, versículo 5, capítulo 3, 14, 4, 32, 26, versículo 5. Inclusive o livro de Números, capítulo 1, versículo 46, está escrito: todos os contados, pois, foram 603.550, né? Então, na primeira contagem, Números no capítulo 1, contando todas as tribos, com exceção a tribo de Levi, que não era para ser contado, inclusive era dos homens com idade militar de 20 anos para cima, deu um total de 603.550. Na verdade, aqui Deus ele cumpriu a sua promessa a Abraão, que seria o seu povo uma grande nação. Por quê? Porque Jacó ele desceu para o Egito com 70 almas. Porém, ao sair do Egito, aqui, se nós formos calcular meio por cima, se deu 600 homens de idade militar, de 20 anos para cima, sem contar ainda a tribo de Levi, e sem contar as mulheres e as crianças. Se fazer mais ou menos um comparativo, 600 mil homens, vamos supor que tenha 50% aí, 600 mulheres, né? Já deu 1.200.000. Vamos colocar aí por casal, normalmente naquela época se tinha bastante filho, quem tinha menos tinha 3, 4 filhos, né? 3, 4 filhos. Mas vamos aí colocar cada casal tinha 2 filhos, né? Então já dobrou de 1.200 para 2.400.000. Então, sem contar a tribo de Levi, né? Sem contar a tribo de Levi também. Então, podemos calcular em média que tinha aproximadamente, por baixo assim, 3 milhões de pessoas, né? 3 milhões de pessoas. Então, era muita gente, né? E todo esse povo sendo guiado por Moisés durante os 40 anos no deserto, né? Continuando a nossa leitura, o manual de organização para o acampamento em marcha. Então, para tudo precisava, né, uma organização. Regras para a ordem sacerdotal e levítica. Também contém leis de sacrifício e rituais, instruções acerca de conquista e divisão da terra. Eles já estavam dividindo a terra antes até mesmo de conquistar, né? Então era uma atitude de fé. E leis regulamentando heranças. Números contém até mesmo poesia, um relato do livro das guerras de Javé, o cântico do poço, o cântico de Esbom e os vários oráculos proféticos também de Balaão, o profeta Balaão, né? O profeta que veio enviado por Amaleque para amaldiçoar o povo de Israel, e em vez de amaldiçoar, acabou abençoando, né? Porque não pode, né? Não dá para amaldiçoar alguém que foi abençoado
por Deus, né? Então a maldição não tem poder, a macumba não tem poder, a inveja não tem poder, o olho gordo não tem poder, nada tem poder sobre a vida do crente fiel ao Senhor que está debaixo da bênção de Deus. A maldição, ela não tem poder, né? Então, essa rica diversidade de forma é uma das principais características da historiografia bíblica. As histórias dos propósitos redentores de Deus para Israel, e todo mundo é contado numa narrativa pontuada, iluminada por mandamentos, exortações, ilustrações, por provérbios, cânticos, né? Número, portanto, não é uma mera história, mas é o Torá, ou seja, a lei de Deus, isto é, instruções para o viver santo. Ainda que seja diversos estilos literários em Números, o alvo da posse da terra prometida por Deus é um fato unificador e constante. A organização de Israel para a conquista da terra prometida, né? Nós demos uma rápida introdução, né? Agora vamos dando prosseguimento aqui por capítulos, né? E nós vamos precisarmos correr um pouco, né? Porque tem bastante informações, né? Que nós podemos extrair desse maravilhoso livro, né? Hoje nós vamos conseguir só fazer o livro de Números. Semana que vem nós terminamos Pentateuco, falando sobre Deuteronômicos, né? Então, continuando aqui, a aliança com Israel foi concluída no Sinai, e suas estipulações sociais, políticas e religiosas haviam sido delineadas. Então o Senhor ordenou que o povo deixasse o Monte Santo e tomasse o rumo para a terra prometida. Então, quando o povo de Israel sai ali do Monte Sinai, eles já estavam preparados para tomar posse da terra prometida, né? Outra vez recapitulando aqui, quando eles saem do Monte Sinai, eles estavam preparados para tomar posse da terra prometida. Por quê? Eu falo isso porque no meio do caminho ali, após sair do Monte Sinai, eles murmuram contra Deus, são enviados espias para ver a terra de Canaã. Eles trazem um relatório negativo, o povo duvida, e Deus, ele diz, né, como os espias ficaram 40 dias espiando a terra, então cada dia vai representar um ano. O povo de Israel vai ficar 40 anos no deserto, até que todos os incrédulos, né, todos os de 20 anos para cima, aquela geração de 20 anos para cima, morram e pereçam no deserto. Só entrou dos 20 anos para cima, daqueles que saíram do Egito, somente Josué e Caleb, porque eles creram, né? Então a promessa é para o que crê, a promessa é para os crentes, né? Aqueles que duvidam, o murmurador, esse acaba perecendo no deserto. A organização das tribos para a guerra, o censo dos homens de idade militar, como eu já falei em Números capítulo 1, né, a partir do versículo 3 em diante, revelou uma força de ataque de 603.550 homens, excluindo os levitas. Deus cumprira a sua promessa a Abraão, dando-lhe descendência numerosa. Com esse exército, Israel estava bem preparado para tomar a terra prometida. Para facilitar a movimentação e o acampamento de tamanha tropa, tornava-se necessário instruções explícitas com respeito à organização por tribos, clã e famílias. O acampamento dos israelitas foi organizado com a morada de Deus
o tabernáculo no centro, no seu centro, né? Ou seja, no meio. O tabernáculo de Deus era para estar no meio, né? Porque o tabernáculo ali representa a presença de Deus ali no meio, né? E a posição de Cristo, né? Que Cristo, Ele é o Deus conosco. A posição de Cristo sempre foi o centro, sempre foi o meio, né? Na Bíblia existe o Antigo e o Novo Testamento, e Jesus, Ele está no meio. Nas cruzes lá, quando Jesus foi crucificado, havia 3 cruzes. A do meio era de Jesus. Jesus, Ele disse, né? Onde estiver 2 ou mais pessoas reunidas no meu nome, eu estarei no meio. Então Deus quer estar no meio. A posição de Cristo é no meio, quer estar no meio da sua vida, da sua casa, da sua família, dos seus negócios. A posição de Jesus é no meio, né? Os levitas e os sacerdotes acampavam mais próximo do tabernáculo, né? Eles que serviam ali no tabernáculo, eles tinham que estar mais próximos, com os sacerdotes guardando a entrada ao lado leste. As tribos leigas acampavam um pouco mais longe, com Judá ocupando a posição de liderança também ao lado leste, né? Nós podemos ver que isso daqui também é profético, né? Que Judá já estava acampada numa posição já de liderança ali, né? E se nós analisarmos Jesus, né, que é o Messias, o Rei dos Reis, Senhor dos Senhores, né? Ele veio da tribo de Judá. Davi, ele veio da tribo de Judá. Tal organização dá ênfase à manutenção da pureza do tabernáculo. Os levitas eram responsáveis pelo transporte e pela manutenção do tabernáculo, de modo que permaneceram fora do censo militar, como a gente já dizemos, né? Então, está aqui um esquema, uma planta de mais ou menos como é que estava organizado o tabernáculo, né? Então, o tabernáculo estava no meio, estava o centro, né? Que é o centro de culto, o centro de adoração, né? Onde estava a presença de Deus, né? Na frente do tabernáculo estava Judá, já aqui no meio, né? Numa posição de liderança, guardando a porta do tabernáculo, né? Zebulon e Isacar, Simeão, Ruben e Gade de um lado, Naftali, Dan e Azer no outro, e na parte de trás ao leste, Manassés, Efraim e Benjamim, né? Aqui está os acampamentos do povo de Israel em volta do tabernáculo, né? E próximo entre as tribos e o tabernáculo estava os levitas, que ficava ao redor do tabernáculo, e Moisés e Arão na frente ali guardando um tabernáculo, né? Então nós vemos uma organização maravilhosa, né? E aqui nós temos uma imagem de basicamente o formato da planta, né? O tabernáculo no centro, as tribos ao redor do tabernáculo, e em volta do tabernáculo os levitas e as tribos de Levi, né? Tem até uma fumaça ali que parece uma nuvem, onde Deus ele se manifestava na nuvem, né? Que Deus ele faz das nuvens o seu carro, né? A organização dos levitas para o culto. Os levitas haviam sido separados para o serviço especial de Javé, como substitutos do primogênito de Israel. Moisés organizou-os de acordo com os 3 filhos de Levi, Gerson, Coate e Merari. O gersonita era responsável pelas cortinas, pelo respodeiro, pelos revestimentos do tabernáculo. Os coatitas pelos seus móveis, e os merares
por sua estrutura de sustentação. O que nós aprendemos aqui? Nós aprendemos aqui que cada um tem o seu dom de Deus, cada um tem a sua importância, cada um tem o seu valor, né? E muitas das vezes se diz que, uma grande verdade, que não existe ninguém que não faça nada, né? Não existe ninguém que não tenha capacidade de fazer nada. Coloca ela no lugar certo que ela vai fazer. Então a pessoa precisa descobrir o seu próprio dom de Deus na sua vida e exercer da mesma forma, né? E aqui nós vemos que cada tribo, ou seja, cada um dos filhos ali de Arão, cada um chefe das famílias ali, tinha as suas ocupações, os seus trabalhos, as suas responsabilidades, né? E da mesma forma na igreja, a Bíblia Sagrada diz que o Espírito Santo, né, que distribui os dons sobre a igreja conforme aquilo que ele acha melhor, aquilo que ele acha capacitado a cada um, né? Porque primeiro, os dons não são nossos, os dons são de Deus, né? E Deus, ele coloca cada um na sua posição, do seu ministério. Se você é chamado para adorar, adore a Deus. Se é chamado para louvar, louve. Se você é chamado para ser um instrumentista, um músico, faça da melhor forma. Se você é um diácono, sirva a Deus como um diácono. Se você é um presbítero, né, exerça o seu presbitério com valor, né? Se você pastoreie, né, pastoreie com o seu coração, com a sua alma, com amor. Então cada um deve, na verdade, fazer de melhor aquilo que foi chamado para fazer, né? E muitas das vezes precisamos ter a percepção do chamado de Deus na vida de cada um, né? Porque às vezes a pessoa, o irmão, é um excelente diácono, né? E se nós observarmos qual é a função do diácono, o diácono é auxiliar, ajudar ali, né? Organizar a igreja, né? Então cuidar da igreja. Excelente diácono está à porta ali recebendo as pessoas. Tem pessoas, né? Já vimos casos, é um excelente diácono, né? Aí você pega esse diácono, né? E acaba ordenando ele a presbítero, né? Aí coloca no presbítero, você muitas das vezes acontece de você acabar com o ministério desse diácono. Por quê? Porque ele não serve para ser presbítero, né? Como presbítero ele não serve, né? Mas como diácono ele é um excelente diácono. Mas colocar para presbítero, você vai acabar acabando com o ministério daquela pessoa, né? Eu lembro com carinho do meu querido pai, né, que já está com o Senhor, né, já partiu para o Senhor. Ele era um excelente diácono. Embora ele nunca foi reconhecido, né, como diácono, levantado como diácono, né, mas ele era um excelente diácono, né? Ele abria, o meu culto começava às 7 horas, ele abria a igreja às 6 horas, abria a igreja às 6 horas, organizava a igreja, organizava as cadeiras, tal. Se tivesse alguma coisa para fazer, ele fazia, ele arrumava lá, né? Inclusive, quando tivesse algum dia que meu pai faltava no culto, aí os irmãos ficavam preocupados, né? Achando que aconteceu alguma coisa com meu pai. Por quê? Porque não faltava. Ele era o primeiro a chegar.
era o primeiro a abrir a igreja. E se não aparecesse obreiro para iniciar o culto, ele iniciava o culto, depois passava para o irmão que ia dar continuidade. Então era um excelente diácono, né? Eu tenho, na verdade, né, eu orgulho disso, né? Ele era um excelente diácono, mas se colocasse ele como presbítero, aí já, como eu conheço ele, eu já sabia que ele não para presbítero, ele não levava jeito. Por quê? Né? Os ministérios são diferentes, irmãos. O presbítero, ele é aquele que é o braço direito do pastor. O presbítero é aquele que, quando o pastor não está, ele fica no lugar do pastor, responsável no lugar do pastor. O presbítero é aquele que tem que estar apto para ensinar, né? Que tem tato para conversar, para dialogar, né? Para resolver problemas, situações, aconselhar. Então este é o papel do presbítero, né? Dirigir um culto especial, um culto de Santa Ceia, né? Faltou um pregador, né? Faltou, né? Muitas das vezes teve congresso, faltou o pregador ali, aí coloca o presbítero para pegar. Então, né, essa é a função do presbítero, né? E na verdade nem todos os diáconos eles têm, né, aptidão para ser erguido ao presbitério, né? Então cada um, né, com o seu, exercendo melhor o seu chamado que Deus o colocou, né? Então, continuando, a preservação da pureza do povo de Deus, número 5. A santidade do tabernáculo, aspecto esclarecido pela regulamentação detalhada do seu manuseio, deu origem à consideração de várias ordenanças ligadas à santidade e à separação, né? Então, que outro assunto importante, né? O manuseio ali do tabernáculo, né? Assim Moisés tratou da pureza cerimonial, do pecado, da restituição e dos testes a serem aplicados à mulher acusada de adultério pelo marido, né? Então, se uma mulher fosse acusada de adultério pelo marido, né? Se o marido não tinha certeza, né? Não tinha pegado em flagrante a mulher adultéria, mas tinha o espírito de ciúme ou de desconfiança, né? Aí havia um teste, né? Havia um ritual que fazia, onde se a mulher fosse culpada, ela ia acabar ficando enferma, mas se ela fosse inocente, ela não iria acontecer nada com ela, né? Está lá em Números capítulo 5, versículo 11 ao 31. Uma vez que o nazireu era também um exemplo clássico de alguém separado para o serviço divino, Moisés estabeleceu orientações a respeito do voto de nazireado, né? Então nós vemos aqui em Números também o voto de nazireu. E quem que nós conhecemos na Bíblia que era nazireu, né? Sansão, ele foi consagrado a nazireado desde o ventre da sua mãe, né? Inclusive, ele não poderia beber vinho, bebida forte. Ele também não poderia cortar o cabelo e não poderia também se aproximar de algum morto, né? Alguma pessoa morta, né? E nós vemos que Sansão, ele não foi um homem, né? Ele não teve uma fé inabalável, não. Sansão, ele foi uma pessoa que vacilava na fé, e ele chegou a comer mel lá do leão que ele mesmo matou. Então ele se aproximou do morto, do cadáver ali. Ele não poderia aproximar nem de pessoas, nem de animais mortos. Revelou o seu segredo para Dalila, né, sobre o seu cabelo, cortou o seu cabelo, e assim Sansão, ele acabou sendo deixado
levar pelo pecado, mas no final ele se arrependeu e Deus ainda concedeu uma segunda chance para Sansão. A bênção ensinada por Moisés e Arão aos sacerdotes capta a própria essência do significado para Israel ser o povo de Jeová, uma fonte de bênção que torna conhecida a presença graciosa de Deus. Então, essa bênção ensinada por Moisés para Arão, seus filhos, representa também uma fonte de bênção, para toda a nação de Israel. Inclusive, os irmãos podem estar lendo lá, em Números 6:24, que diz lá: o Senhor te abençoe e te guarde, o Senhor faça resplandecer a sua luz, o Senhor tenha misericórdia de ti e te dê paz. Nós também temos a bênção apostólica, no Novo Testamento para os cristãos, que está lá em Coríntios, capítulo 13, se me falha a memória, que é o grande amor de Deus Pai, a graça do Senhor Jesus Cristo e as doce consolação do Espírito Santo esteja sobre todos vós, desde agora para sempre. Tudo diga amém. Os irmãos que, não sei se o irmão estava lembrado, essa é a bênção apostólica que é ensinada para a igreja, que reflete também essa bênção que Moisés ensinou para Arão e os sacerdotes, a provisão de uma morada para Deus no acampamento. Os respectivos líderes tribais das 12 tribos levaram as próprias ofertas de tributo ao Senhor no tabernáculo, reconhecendo com isso a sua soberania sobre todas as esferas política e religiosa. Então, os líderes tribais, os líderes tribais, ou seja, os cabeças de cada família, eles levaram as ofertas, os tributos ao Senhor, reconhecendo a soberania de Deus. Então, nós podemos ver também que os líderes de hoje, obreiro também paga dízimo, irmãos. Obreiro também paga não, devolve o dízimo. Presbítero também devolve o dízimo. Pastor também devolve o dízimo. O obreiro também oferta, não é só a igreja que precisa ofertar, os obreiros também. E também é uma forma também de reconhecimento da soberania de Deus, É uma oferta, o dízimo é um ato de reconhecimento, de que tudo vem de Deus, que tudo que nós temos, que tudo que nós somos vem de Deus, que adoramos a Deus não somente com a nossa voz, com a nossa vida, mas também com as nossas riquezas, inclusive a palavra do Senhor diz lá no livro de Provérbios, honra o Senhor com as vossas fazendas e os seus celeiros se encherão, Deus, ele honra aqueles que o honram, dia a dia as tribos chegavam uma após outra, levando utensílios de prata, ouro e grande número de animais para o sacrifício. Ainda mais importante que essas ofertas generosas, porém, era a entrega que o israelita fazia de si mesmo para o Senhor. O povo havia separado e dedicado os levitas para Javé, como tesouro de propriedade especial. Isso já fora ordenado, mas agora ocorria de fato. A celebração da Páscoa e a saída do acampamento, Números 9. De modo oportuno a saída de Israel, deixando o Sinai rumo a Canaã, seguiu-se a celebração da Páscoa, a mesma festa que procedeu o êxodo do Egito. Assim como o primeiro êxodo foi marcado pela manifestação da glória de Deus, que guiou Israel por fogo e nuvem, também a jornada pelo deserto seguiu liderança. A locomoção e a parada de Israel eram determinadas pela locomoção e a parada de Javé, conforme
representadas nos símbolos da sua presença gloriosa. O sinal para a locomoção e para outras ocasiões em que o Senhor liderasse seu povo seria o tocar das trombetas de prata, uma testemunha audível da sua presença entre eles, né? A rejeição da promessa divina da terra, Números capítulo 10. Pouco mais de um ano após o êxodo, Levítico 10, 11, após quase um ano no Sinai, Israel seguiu para a terra prometida, mobilizado para a conquista. Então ele estava indo ali para conquistar. Seguindo o movimento da nuvem da glória, o acampamento saiu de maneira previamente ordenada. À frente de todo o acampamento seguia a arca de Deus, o símbolo da presença orientadora e protetora do Senhor, né? Aqui nós vemos também novamente mais um mapa, né? Da onde o povo sai daqui do Sinai rumo à terra de Canaã, né? Subindo aqui para cima, né? Mas no capítulo 11 o povo já começa a ter saudades do Egito, né? Mal a jornada havia começado, o povo começou a clamar e a murmurar. A consequência foi o julgamento por fogo, uma visitação de Deus só estancada pela intercessão urgente de Moisés. Então, o povo, ele começou a ter saudade do Egito, né? Lembrando lá da cebola, dos melões, né? Da comida do Egito, da vida do Egito, né? Mas só que eles esqueceram que no Egito eles estavam escravizados. Eles esqueceram que no Egito eles eram escravo de Faraó, né? Então, existe muitos crentes que estão também com saudade do Egito, saudade do passado, saudade da velha vida, né? Nós devemos, a pessoa deve libertar, né, do passado, né? Porque quem olha para trás, para frente nunca vai, né? Inclusive a mulher de Ló, ela olhou para trás e virou estátua de sal. Nós devemos olhar para frente, prosseguir à frente, né? Esquecer o passado, né? Inclusive José, quando ele teve os seus filhos lá no Egito, ele colocou um de Manassés, o outro de Efraim, né? Que significava um esquecendo, e o significado do outro filho de José era crescendo, né? Então alguém só pode crescer quando ele esquece. José esqueceu, né, do ciúme dos seus irmãos, perdoou os seus irmãos, esqueceu que os irmãos o haviam vendido como escravo, tentado tirar a sua própria vida. Então José lhe deu um ponto final, ele esqueceu o passado, né? E ele começou a crescer. Você quer começar a crescer? Então comece a esquecer, deixe o passado e siga para frente. A principal reclamação parece ter sido por insatisfação com o maná, fornecido de maneira miraculosa por Deus, em anseio pelas iguarias do Egito. A agitação foi tão intensa que Moisés parecia sucumbir sob o peso da liderança. Assim, a bondade do Senhor providenciou 70 líderes cheios do Espírito Santo para ajudá-lo. Então, o povo de Israel parece que estava insatisfeito com o maná. O maná era o quê? Era o pão do céu, era o pão de Deus. Deus, ele disse, né, não só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus, né? Então, o que Deus tem é o pão vivo e tem a água viva, né? Nós
devemos estar satisfeitos, né, com aquilo que Deus ele tem nos dado, né? É melhor comer o maná que vem do céu do que as bolotas dos porcos, né? Então você vê que o filho pródigo ele foi lá comer as bolotas dos porcos, né? Porque deixou de comer na mesa do seu pai, né? Nessa questão, a isso Deus fez seguir-se uma provisão de codornizes em voo rasante que o povo consumiu uma tamanha veracidade que o Senhor lhe instiguiu o julgamento mais uma vez, né? O povo estava cansado de pão do maná, então Deus enviou a carne. Ele estava querendo carne, aí o Senhor falou, então vou enviar carne, vou enviar codornizes, né? E o povo lá encheu a barriga de codornizes, né? A rejeição do profeta de Deus, Números 12. A seleção dos 70 anciões de Israel para assistir Moisés enfureceu sua irmã Miriam e seu irmão Arão. Então aqui teve um ataque de ciúme, né? Ciúminho de Moisés, porque o Senhor escolheu 70 anciões para estar ajudando Moisés, porque imagine, irmãos, aproximadamente 3 milhões de pessoas. Como é que você vai liderar este povo sem ter ajuda de mais pessoas, né? Então nós devemos saber dividir a liderança, né? Saber dividir e delegar responsabilidade, né? Para aqueles que estão ao nosso lado, né? Então nós devemos saber dividir liderança e saber delegar responsabilidades. Foi isso que Moisés fez, né? Por quê? Porque tem pessoa que quer fazer tudo, né? Tem pessoa que é que nem o hino 8 da harpa cristã. Você já ouviu o hino 8 da harpa cristã? Acredito que alguns irmãos até louvam o hino 8 da harpa cristã. Como é que é o hino 8? Ele só. Ele faz tudo, né? Ele abre o culto, ele prega, né? Ele ora pelos irmãos, né? Ele daqui a pouco ele tá louvando, ele está mexendo com o som, né? Ele está liderando o grupo de varões, ele quer fazer tudo, né? Mas só que nós vemos que não é bem assim, né? A seleção dos 70 para assumir, né, influenciou Miriam e Arão. Eles viram isso uma diminuição dos prestígios e na liderança que possuíram. Miriam, uma profetisa, havia desempenhado um papel importante no êxodo, enquanto Arão, claro, era o grande sumo sacerdote. Sob o pretexto de criticar Moisés por ter casado fora do povo da aliança, registraram os seus verdadeiros sentimentos desafiando a autoridade profética dele. A consequência foi um castigo severo de Javé e o seu lembrete de que Moisés, mediador da aliança, era o único entre todos os servos de Deus que Deus falou a Moisés abertamente, não em visões e sonhos. O sinal dessa relação especial estava na própria capacidade de Moisés de restaurar a sua irmã enferma, a pureza ritual, né? Então Miriam e Arão foram criticar Moisés e Deus acabou castigando, né, Miriam e chamando a atenção de Arão, porque o Senhor disse para ele, Moisés, se eu quero falar com um profeta, um servo, eu falo com ele com visões, com sonhos, mas com Moisés eu falo boca a boca. Deus ele falava boca a boca com Moisés. Olha que privilégio Moisés ele teve, a intimidade que Moisés tinha com Deus. Falava boca a boca com Deus, falava com Deus e Deus respondia. Aí o Senhor disse, vocês não temem, né, a Moisés pelo fato de eu falar boca a boca com ele? E Miriam acabou sendo
né, acometido da enfermidade de lepra. E Moisés rogou a Deus, e Miriam ficou 7 dias afastada do arraial até ser curada da lepra e voltar novamente, né, ser purificada e voltar novamente para, né, o arraial dos filisteus, ou melhor, o arraial do povo de Israel, né? Arraial dos filisteus não, né? Arraial do povo de Israel. A rejeição da dádiva divina da terra prometida. Em alguma parte do norte do Negueb, perto de Canaã, o Senhor ordenou que Moisés enviasse espias que pudessem conferir os pontos fortes e os pontos fracos dos seus habitantes e prescrevesse uma ação tática para a conquista. Os 12, inclusive Josué e Caleb, percorreram toda a extensão de Canaã e voltaram com relatos diversos. A terra era rica, fértil, dizia, mas a maioria argumentava que não podia ser tomada por causa da força superior dos seus cidadãos, né? Inclusive, os espias chegaram a dizer que havia gigantes e que eles diante dos homens da terra era como se fosse gafanhoto, e que os homens da terra olhavam para eles como gafanhoto também. Olha a que ponto chega a falta de fé. Apesar das afirmações de Caleb a respeito da presença do poder do Senhor, ao relato da maioria, e recusou-se a prosseguir. O povo rejeitou a dádiva divina da terra prometida. Então, aqui eles começam a murmurar e querer voltar para trás. Porque dos 12 espias, somente Josué e Caleb, né, davam uma palavra de ânimo e incentivo, dizendo que o Senhor haveria de dar essa terra, né? Se o Senhor agradasse deles, ele haveria de conquistar essa terra, né? Mas os outros 10 diziam que não podia, porque lá havia gigante, havia um povo forte, uma cidade fortificada, né? Nós podemos observar então que para aqueles que falta fé, muitas das vezes qualquer pedrinha é um obstáculo. Mas para aqueles que crê, que tem fé no Senhor, não existe obstáculos que o pode parar. Amém? Então, para aqueles que têm fé no Senhor, não existe obstáculo, não existe barreira, não existe impossível, né? Porque o Senhor é maior. Uma vez estava em jogo a liderança de Moisés. Na realidade, o povo exigiu que ele renunciasse em favor de alguém que o liderasse para voltar para o Egito. Eles queriam até voltar para o Egito. Sua resposta contundente ao povo e ao Senhor que tentou ameaçá-lo, destruir, é notável. Se Israel não conseguisse entrar em Canaã, disse, o mundo inteiro entenderia que Javé não merecia confiança, né? Então houve-se uma praga ali, né, sobre aquele povo, e Moisés teve que interceder para que aquele povo não fosse destruído pelo Senhor, né? Ele precisava perdoar o povo por causa do seu próprio nome, senão pelo povo. Movido por sua intercessão, o Senhor aplacou-se, mas anunciou a Moisés e ao povo que não viveria para ver a terra prometida. Em lugar disso, morreria no deserto, deixando para os filhos desfrutar da promessa. Aqui que está o ponto, irmãos. Neste ponto aqui é que Deus ele diz que eles haveria de peregrinar 40 anos no deserto até toda aquela geração que saiu do Egito, de 20 anos para cima, morresse, com exceção Josué e Caleb, né?
mas os seus filhos, né, os filhos desta geração de 20 anos para cima, né, os que estavam abaixo de 20 anos, esses herdaria a terra. Dos 20 anos para cima, só quem herdou a terra foi Josué e Caleb, que ficaram vivos para ver a terra prometida, porque creram e confiaram no Senhor, porque teve fé. Vale a pena, irmãos, crer, vale a pena ter fé, vale a pena confiarmos no Senhor. A palavra do Senhor diz lá no Evangelho de São Lucas, né, crê somente e verás a glória de Deus, né? O Senhor diz, na verdade que é São João, se não me falha a memória, capítulo 11, que o Senhor fala para Marta ou Maria, que era irmã de Lázaro, né, que estava morto há 4 dias. O Senhor Jesus diz: crê somente e verás a glória de Deus. E Lázaro foi ressuscitado. Aleluia. Veriam pessoalmente a terra onde havia leite e mel. Tendo recusado a oportunidade de entrar na terra de Canaã com o Senhor, o povo então resolveu perseverantemente tê-lo sem ele, né? Deixando a arca no acampamento, avançou para o norte, sendo enfrentado e derrotados pelos amalequitas e os cananeus da região montanhosa do sul. Assim o povo começou os seus 40 anos de jornada sem objetivo no deserto, né? Então aqui nós vemos lá no início lá a rota de Êxodo, onde eles saíram aqui do Monte Sinai, já estava indo, né, em direção a Canaã, lá em cima. Porém, por causa da incredulidade, eles começaram a rodar em círculo, né, sem direção nenhuma, né? A verdade é uma só. Ou estamos debaixo da direção de Deus, ou não estamos, ou estamos rodando em círculo, né? Foi aqui em Cádiz, Barneia, né, que eles duvidaram, que eles murmuraram contra o Senhor, e aí eles começam a rodar, né? A peregrinação fora da terra prometida, a jornada nas planícies de Moabe. Com ironia admirável ao Senhor, que acabara de sentenciar o povo de Israel à morte no deserto, delineou de imediato os princípios do sacrifício e dos serviços a serem seguidos pelos seus descendentes na terra de Canaã. Esses princípios concordam em geral em os preceitos em Levítico 1 ao 7, embora haja algumas emendas adequadas a uma vida estabelecida não nômade, dá-se atenção especial às ofertas pelo pecado, pois este sempre seria um problema, né? O problema do homem até hoje é o pecado. Se diz que o homem não tem problema, o homem tem pecado. A palavra de Deus diz assim: do que se queixa o homem vivente? Queixa-se cada um dos seus próprios pecados, né? Mesmo na terra prometida, como que para ilustrar esse fato, a breve narrativa sobre um transgressor do sábado aparece após a instrução a respeito do pecado voluntário. Sua morte por apredejamento salienta a severidade de tal pecado e deu origem à nova ênfase da necessidade de Israel lembrar quem ele era como povo e o que o Senhor exigia dele, né? A rejeição do sacerdote de Deus. Uma segunda ilustração do problema contínuo do pecado, segue-se a história da rebelião de Corá com a autoridade sacerdotal de Arão. Corá era levita, mas não era sacerdote. Corá era da tribo de Levi. Lembra que eu estava comentando com os irmãos? Cada um tem a sua função, o seu chamado. Os levitas cuidavam dos móveis,
da limpeza, das cortinas, dos objetos, né? Cada um tinha a sua função. Os levitas, eles trabalhavam no santuário, mas só que sacerdote era somente Arão e os descendentes direto de Arão, os filhos de Arão. Então o sacerdote estava na casa de Arão. Então Corá, ele não poderia ter o sacerdote, era levita, mas não era sacerdote. O sacerdote era Arão e os filhos dele, né? Ele se ressentiu por ser excluído e contestou a alegação de que era de Arão e dos seus filhos o direito exclusivo de serem mediadores diante de Deus. Moisés, portanto, ordenou que Corá e seus seguidores chegassem ao santuário, onde eles e Arão ofereciam incenso diante do Senhor. Aquele cuja oferta fosse aceita seria legitimado. Quando chegou o momento da verdade, o Senhor apareceu em sua glória, começando a destruir não só a Corá e os seus seguidores, mas também a congregação. Só a intercessão de Moisés e Arão evitou isso. Corá, com seus seguidores e família, foi tragado numa grande fenda da terra. Números 16, 25, 35. Irmãos, aqui é sério. Corá e a sua família, Corá, Datã, Abirão, seus familiares, foi tragado, né, pela terra. A terra se abriu, a terra engoliu eles, né? Deus operou essa maravilha, a terra se abriu, eles desceram vivos para o inferno, né? Porque eles desafiaram a autoridade de Moisés e Arão, né? Então, irmãos, é mais fácil, né, e é melhor sermos sujeitos aos nossos pastores, né? É a melhor coisa. Você só tem a ganhar. Assim foi encerrada a rebelião dos sacerdotes rivais. O julgamento divino não acabou com a murmuração do povo. De novo o Senhor ameaçou com a aniquilação. Só a mediação fiel de Moisés livrou-os mais uma vez, ainda que milhares tenham morrido numa praga. A legitimação do sacerdócio de Deus. A congregação contestou de novo a escolha divina dos líderes. Quando o bordal de Arão, o símbolo da tribo de Levi, brotou e floresceu, ficou claro que a linhagem sacerdotal estava nele e a sua família, e a mais ninguém, né? O Senhor, através de Moisés, disse para que os líderes de cada tribo trouxessem, né, uma vara de amendoeira, e a de Arão era para escrever a tribo de Levi, e a vara que brotasse, essa era escolhida por Deus, e colocou diante do santuário. No outro dia, a vara de Arão brotou, floresceu, deu flores e já estava começando a dar fruto, né? Quem é escolhido, né? Diz aos Hebreus, né, que ninguém tome para si esta honra, a não ser aqueles que foi chamado, ou seja, escolhido como foi Arão, né? Não queira abrir igreja, abrir ministério, ser pastor, ser isso, ser aquilo, sem o chamado de Deus, né? Nós precisamos ter o chamado de Deus primeiramente, né? Senão vai acabando, né? Vai acabando lá na frente, quebrando a cara, com certeza. Sacerdotes, levitas e pureza.
Terminada essa crise, era de novo necessário detalhar os deveres e os privilégios dos sacerdotes e levitas. Isso levou naturalmente a uma discussão de outras questões cultuais, em especial a purificação. Isso exigia coisas como a morte de uma bezerra vermelha, como oferta pelo pecado, sendo aplicável a impureza causada pelo contato com o cadáver e a tenda contaminada pela morte de alguém no seu interior. A falta de confiança na palavra de Deus, Números 20. A narrativa da jornada continua com o relato da chegada de Israel a Cádiz Barneia, o centro dos 38 anos de peregrinação de Israel pelo deserto. Em Cádiz e perto de lá, Miriam e Arão morreram, destacando as sérias consequências da rebelião da primeira geração no deserto. Ali o povo voltou a se rebelar contra Moisés por causa da falta de água. Desta vez, fervendo a ira de Moisés, bateu na rocha, em vez de falar, conforme o Senhor lhe havia instruído. Números descreve, pois, o pecado de Moisés como uma falta de respeito pela santidade de Deus. Então aqui, Deus ele pediu para que Moisés falasse com a rocha. E da rocha, ela haveria de sair água. Aí Moisés, bravo, chamou o povo de rebelde e ainda bateu na rocha, né? Mas não era para bater, porque em outra ocasião, se os irmãos lerem lá no livro de Êxodo, capítulo 17, a partir do versículo 5 em diante, o Senhor já tinha falado para Moisés: Moisés, fere a rocha e ela vai sair água. Aí Moisés feriu e saiu água, em Êxodo. Mas só que em Números, na outra ocasião, não era para ele ferir, era para ele falar, porque aquela rocha representava Cristo, né? Em Coríntios capítulo 10 diz que todos comeram e beberam da mesma bebida espiritual, né? E todos eles foram batizados por Moisés no Mar Vermelho, né? Todos beberam da mesma bebida espiritual, né? Da pedra que o seguia. Essa pedra era Cristo, né? Então aquela pedra, aquela rocha representava Cristo. E lá atrás o Senhor mandou ferir. Por quê? Porque Jesus, ele foi ferido, mas ele foi ferido uma só vez. Ele foi ferido no Calvário. Agora desta vez era para Moisés só apenas falar, e da rocha haveria de sair água. Não precisava ferir novamente, porque já tinha sido ferido. Por isso que Jesus, ele pode ser ferido só uma vez. Ele foi ferido só uma vez, no Calvário, né? Agora o que nós precisamos, não precisamos ferir, apenas falar. Mas existem pessoas que estão ainda ferindo a Cristo, né? Desta vez, fervendo de ira, Moisés bate na rocha, em vez de falar, conforme o Senhor havia instruído. Números descreve, pois, o pecado de Moisés como falta de respeito à santidade de Deus, que nós lemos. O ato temerário de Moisés resultou numa bênção para Israel, água abundante, mas uma maldição para ele próprio, sendo censurado e excluso da terra prometida. De acordo com o Salmo 106:32, Moisés sofreu pelo pecado dos israelitas e por causa deles sucedeu mal a Moisés, né? Então ele foi proibido de entrar na terra prometida. Ele só apenas viu de longe, né? O Senhor mostrou no monte Moisés, o monte que Deus haveria de recolher Moisés, e Moisés olha a terra prometida, porém ele não entra, né? Jornada a Moabe. Fiel, porém, ao compromisso, Moisés fez plano para continuar a jornada até Canaã. Primeiro buscou permissão do rei de Edom para atravessar a terra pela estrada real. Permissão negada. Isso devemos destacar, irmãos. Primeiro buscou permissão ao rei de Edom. Quem que era Edom? Edom significa vermelho. Edom é a descendência de Esaú.
Quem é Esaú? Esaú é o irmão de Jacó. Então ele pede permissão ali para os seus familiares. Edom é da família, né? Edom é filho de Isaac e Rebeca. Isaac e Rebeca teve os dois gêmeos, né? Que foi Esaú e Jacó. Esaú nasceu primeiro, né? Então eram seus irmãos, seus primos, seus parentes. Pediu permissão e não teve permissão negada. Moisés então envolveu os cananeus de Arate num conflito que terminou em sólida vitória de Israel, vitória israelita. Motivado, Israel prosseguiu, ainda que persistisse em rebelar-se de tempos em tempos, né? Nós vemos a praga da serpente, né? Por fim chegou a Moabe. Sua chegada causou grande preocupação aos inimigos de Israel. Seom, o rei dos amorreus, tentou deter o avanço do povo de Israel, mas não conseguiu. Og, rei de Bazã, também sofreu derrota nas mãos de Israel. Assim Moisés e seus seguidores finalmente chegaram à planície de Moabe, logo ao leste da terra que o Senhor lhes havia prometido. A luta contra os obstáculos da terra prometida. A derrota dos amorreus e bazanitas indicou que o caminho estava aberto para Israel conquistar a terra prometida. Antes de entrar na terra, porém, Israel enfrentaria obstáculo rumo à terra prometida por Deus. O primeiro obstáculo foi externo, a ameaça da maldição de Balaão. Está lá em Números 22 até o 24, versículo 25. O segundo, interno, a ameaça de influência dos padrões de conduta sexual dos amonitas, né? Então Balaão primeiro ele tentou amaldiçoar. Dois obstáculos houve para Israel aqui. Balaão foi chamado lá para amaldiçoar o povo de Israel, porém não pôde amaldiçoar. Balaão acabou abençoando. Mas só que Amaleque ofereceu riquezas para Balaão. Balaão se vendeu, né? Balaão acabou se vendendo pelo pecado. E ele, não podendo amaldiçoar, ele aconselhou, né, Amaleque lá que a única forma de vencer os israelitas ali é que se eles pecassem contra o Senhor, né? E aonde, por conselho de Balaão, fez com que tivesse uma influência de imoralidade sexual ali no meio do povo de Israel através das mulheres moabitas, e sendo assim, né, houve uma grande derrota para o povo de Israel. Ameaça externa. Balaque, rei de Moabe, concluiu que essa nação seria próxima a cair diante de Israel. Assim contratou o serviço de Balaão, famoso vidente da Mesopotâmia. O Senhor alertou de que não deveria colaborar com Balaque, pois era inútil tentar amaldiçoar um povo abençoado por Deus, né? Balaão prosseguiu para Moabe esperando satisfazer o pedido de Balaque, mas havia aprendido que poderia dizer só dizer o que Deus de Israel permitisse. Então, em Moabe, Balaão começou uma série de maldições que eram convertidas pelo Senhor em magníficas bênçãos, né? Ele ia proferir maldição, acabava abençoando, né? Na verdade, a primeira vez que, aqui é o Balaque, né, chama Balaão para ir lá amaldiçoar. O Senhor, Balaão ora ao Senhor, o Senhor responde que não era para ele ir, né? Mas Balaque enviou mais príncipe com mais riqueza para Balaão,
e Balaão já tinha se vendido às riquezas, ao pecado, já tinha se vendido. Então Balaão acabou orando novamente ao Senhor. O Senhor quis dizer para ele: não, se você quer, então vai, mas o Senhor já tinha dito para não ir. Assim acontece conosco muitas das vezes, nós oramos ao Senhor, queremos fazer alguma coisa, o Senhor fala: não faça isso, não faça isso, né? Aí a gente ficamos teimando, aí o Senhor pega e fala: então faz, você quer fazer, então faz, né? Mas a responsabilidade é nossa, né? Não que é uma vontade de Deus. Primeiro predisse a hostilidade inumerável de Israel, então a fidelidade do Senhor para com o seu povo, sua prosperidade, sucesso e o surgimento de um governo israelita que subjugasse os vizinhos de Israel. Assim, o plano diabólico de Balaque de amaldiçoar Israel resultou exatamente no oposto, uma demanda magnífica bênção de Deus sobre o seu povo e por meio dele sobre todo o mundo. Ameaça interna, mas o que Balaão não conseguiu fazer, aos próprios impulsos vir de Israel conseguiram, enquanto estavam nas planícies de Moabe, depararam com o custo incensuoso de Balaão em Peor. Ao longo foram atraídos pelos seus fascínios, que este culto era repleto de orgias, imoralidades sexuais. Só o zelo de Finéias, filho do sumo sacerdote Eleazar, evitou uma apostasia completa. Com uma lança na mão, ele matou os cabeças do tumulto. Assim obteve expiação, mas não antes que milhares de compatriotas israelitas tivessem perecido numa praga enviada por Deus. Agora, continuando, uma nova perspectiva para a conquista. Tendo então aberto caminho para a travessia do Jordão e para a conquista de Canaã, o Senhor deu instrução a esse respeito. Primeiro ordenou um novo censo das tribos, Números 26, versículo 1, fala de um novo censo, Por isso que traz esse livro, o nome de Números, devido aos seus constantes censos ali feitos, pela a conta dos números dos filhos de Israel. Ele delineou alguns princípios de herança para famílias que não tivessem filhos, homens, Em Números 27, o desejo sincero de participar da terra dada por Deus, manifestada pelas filhas de Zelofeode, contrasta nitidamente com o desdém com que a geração anterior tratou a dádiva. Também um sucessor para Moisés. Deus revelou a sua vontade quanto a um sucessor para Moisés. Seria alguém que se tornaria o mediador da aliança na terra de Canaã, na qual Moisés não podia entrar, porque ele feriu a rocha. Esse sucessor era Josué, o seu servo fiel, o servo fiel do Senhor, a quem foi conferida a dignidade a Moisés. Então, na verdade, Josué, ele era servo de Moisés, servo de Moisés, liderou algumas batalhas e depois, posteriormente, foi colocado como sucessor de Moisés. Isso nós aprendemos uma lição, Não tem como uma pessoa ser um líder sem primeiro ser um servo. Mais uma vez, eu vou falar, Não tem como uma pessoa ser um líder sem primeiro que ele seja um servo. É necessário, um líder, ele passar primeiro pelo caminho do servo, para depois ele liderar. Jesus, ele foi o maior líder da história e ainda continua sendo o maior líder da história, mas antes de mais nada, ele também foi o maior servo da história, porque diz a palavra de Deus que o Filho do Homem não veio para ser servido, mas para servir
e dar a sua vida por resgate de muitos. Você quer ser um líder? Você almeja ser um líder? De estar numa liderança? Então você precisa entrar pelo caminho de servo. Se você entrar pelo caminho de servo, com certeza, lá na frente, se for a vontade do Senhor, você vai ser um líder, né? Mas eu tenho por mim que ainda que eu seja servo, né, o importante e a satisfação, né, na verdade, do verdadeiro cristão é servir, né? Porque até mesmo assim como um grande líder, ele foi um grande servo, né? O líder, ele ainda continua, acima de tudo, sendo um servo do Senhor, né? Instruções para o culto da terra prometida. As instruções da vida estabelecida na terra exigiam ajuste na vida e na prática religiosa. Assim o Senhor revelou novas regras para o sacrifício e dias santificados, e reiterou com alguns refinamentos leis de voto, como tomá-lo e como encerrá-lo, né? Também, bom, para a gente concluirmos essa lição, a forte mensagem ética que ressoa em alto, em bom som, em números, é que Deus possui um plano que leva a bênção, mas o plano é construído em torno de princípios e práticas de comportamentos que não podem ser abrandados ou negociados. Deus deseja abençoar os seus, mas essa bênção é firmada na submissão ao governo de Deus. O sucesso na vida depende não só de fazer a vontade de Deus, mas de fazê-la de maneira por Ele prescrita, né? Da maneira que Ele ensinou. Assim a gente terminamos a nossa lição de Números, do livro de Números, do Pentateuco. Nós temos mais uma aula, irmãos, porque nós precisamos falar de Deuteronômio, né? Que o Pentateuco são 5 livros. Nós falamos Gênesis, Êxodo, Levíticos, Números. Hoje terminamos Números. Semana que vem nós falamos no livro de Deuteronômio, concluindo a nossa lição, né? Eu tive que correr um pouco, né? Devido é um livro bastante extenso, com bastante coisas que nós podíamos estar aprendendo, lendo esses versículos, mas o tempo é muito curto, né? Mas eu procurei extrair e transmitir para os irmãos o melhor possível, né? Os irmãos continuam orando por nós, nós também continuamos orando pelos irmãos, e assim nós encerramos essa lição citando a nossa divisa no 3, 1, 2, 3, dá instrução ao sábio e ele se fará mais sábio, ensina o justo e ele crescerá em entendimento. Provérbios 9, 9. Que Deus abençoe os irmãos e um final de semana abençoado para todos no nome de Jesus.